noite a todos, irmãos. Boa noite a todos que estão aqui, os irmãos da igreja, todos os visitantes. Hoje temos um visitante, como é que é o nome dele? Brian, hoje está nos visitando aqui. Sinta-se bem no nosso meio. Você que está assistindo aí também pelo YouTube, também possa acompanhar conosco nossos estudos, curtir, compartilhar, deixar o seu like lá, talvez fazer o seu comentário e se inscrever-se no nosso canal. Você vai ver ali que tem vários outros vídeos também de estudos, pregações de outras pessoas que vemos aqui na nossa igreja. Nós estamos aqui na Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Bom Sucesso, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Você é bem-vindo aqui e é nosso convidado para estudar a Palavra de Deus. Convido a todos que estão aqui, os que estão de casa também, para nós fazermos uma oração. E é sempre importante convidarmos o nosso Deus para estudar conosco, ok? Por sua fronte, vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, que estamos em tua casa. Somos gratos, Senhor, também por tuas bênçãos, por tua proteção, por tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. O estudo da palavra hoje, eu separei aqui, é um estudo que muitas vezes pode ser controverso para alguns. E é controverso também pela questão de que é um texto usado pelos nossos irmãos espíritas para provar que existe vida pós-morte. É um bom texto. E esse texto aqui, ele sendo usado com maestria, uma pessoa que domina bem a palavra de Deus, pode provar, inclusive, para o Evangelho que existe vida pós-morte. Nós é importante estudar esse texto e a gente tirar, como diz assim, né? Tirar leite de pedra dele. Tá? Vamos fazer um estudo aqui bem maçoreta, para a gente poder aproveitar o máximo possível. Tá? Maçoreta, para os que já conhecem, sabem o que eu digo. Quem não conhece, maçoreta vem de maçora. Maçora quer dizer transcrição, ou como posso dizer, aquele que traduz isso, tradução. Então, hoje, nos nossos dias, nós temos os tradutores, né, que traduzem de uma língua para outra. Nos tempos bíblicos, ali na Idade Média, um pouco da Idade Média, eram os maçoretas. Eles faziam a maçora, que era a tradução. Então, até hoje em dia, nos estudos de teologia, faculdade de teologia, a gente costuma chamar algumas palavras difíceis, né? De dizer assim, eita, palavrinha maçoreta essa, né? Então, a gente fala assim, só palavrinha difícil, textinho difícil, eita, textinho maçoreta. Né? Quer dizer o seguinte, texto ou palavra que necessita de tradução melhor. Tá? Então, vamos fazer um estudo bem maçoreta hoje. Abra sua Bíblia aí, então, deixa eu pegar de novo aqui, Lucas 16, Lucas 16, verso 19. Aqui fala sobre o rico e o mendigo. Tá? O rico e o mendigo. Sabemos que uma parábola nem sempre estava contando uma história que realmente aconteceu. Jesus usava de parábolas para se fazer entender. Jesus tinha um problema que muitas pessoas têm hoje em dia. Jesus tinha um problema da questão de não ser compreendido. Por quê? Ele estava sempre à frente do seu tempo. E como ele estava à frente do seu tempo, as pessoas que o ouviam muitas vezes não o compreendiam. Então, para ele poder se fazer entender, ele usava de parábolas. Deus também usa coisas hoje para que se possa fazer entender para nós, porque a nossa capacidade intelectual não tem condição de entender a Deus. E qual é a forma que Deus inventou para ser mais simples para nós? Esta aqui, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus de forma que nós podemos entender. É a forma como que Deus encontrou de colocar o seu pensamento dentro da nossa cabeça de uma forma que a gente possa compreender. É a palavra de Deus. Jesus usava da mesma tática. Ele criava uma situação, uma parábola, e nesta parábola ele tirava algum tipo de ensinamento. Então, usava lá a parábola do semeador, a parábola dos homens maus, a parábola de outros, e aqui usou essa aqui do rico e mendigo. Mas eu fiquei olhando aqui, e eu já estudei esse assunto bem antigo, não é a primeira vez que eu vou debater com vocês isso aqui. O povo judeu, e nós já estudamos isso aqui uma vez, né? O povo judeu, eles não eram politeístas e nem monoteístas. É um erro, e é um erro comum e grosseiro dos estudantes de Bíblia dos dias de hoje dizerem que o povo judeu era monoteísta. Não era. Eram monolatristas. Os judeus eram monolatristas. Monoteístas é quando você crê num Deus, mas ao mesmo tempo reconhece o poder e a divindade e a existência de outros deuses. Mas você tem o seu. Você acredita que o seu Deus é o seu importante, ele é grande e poderoso, ninguém pode ir com ele, mas os deuses dos outros também são fortes, existem e são dignos de respeito.
Então você passa a ser o quê? Você passa a ser um monolatrista. Agora, quando você é monoteísta, você entende que o seu Deus é o único e não existe outro, e os outros que se dizem existir, na verdade não existem, são invenções da cabeça das pessoas que o seguem. Isso é um monoteísta. Jesus sabia que o povo judeu não era monoteísta. Deveria ser monoteísta, mas não era. No fundo mesmo, no fundo, como dizia o pastor Paulo, esqueci agora o segundo nome dele, mas o pastor Paulo, ele dizia o seguinte, tocando o coração lá atrás da veia aorta, né? Lá no fundo mesmo, atrás da veia aorta do povo judeu, eles não eram monoteístas, eles eram monolatristas. Jesus sabia disso. Então, para poder tirar essa ideia de monolatrismo da cabeça dos judeus, Cristo então traz o quê? A parábola do rico e do mendigo. Tá? Essa parábola aqui é impressionante. Nós vamos tirar muita coisa boa daqui. Vamos ler então? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Quer dizer o quê? Então era um homem rico, se vestia muito bem, morava muito bem, e todos os dias ele ia na varanda e ele se regalava. Quer dizer o quê? Ele olhava para a sua condição social, ele olhava para as suas riquezas e se regalava. Ele ficava feliz com isso e entendia que aquilo era um presente dele para ele mesmo. É um regalo. Regalo no espanhol, né? É um presente. Continuando ali, diz ainda: havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Primeiro ponto aqui: um homem naquela época lá, mesmo que ele fosse um homem rico, extremamente rico, ele jamais teria um mendigo na sua porta, ao ponto de escutá-lo falar. Aqui já no segundo verso já mostra que isso era uma parábola não existente, era uma história inventada por Cristo. Jesus tinha uma tática muito usada pelos rabinos da época. Qual era a tática? A tática de Jesus era o seguinte: você traz à tona o ponto de vista da pessoa, relata ele, dando a impressão de que concorda, mas no último instante você acaba com essa opinião. Tá? Então você traz à tona, dá o relato, dá a falsa impressão de que está concordando, mas no final faz o quê? Derruba. É o que vai acontecer aqui. Desconstrói. Tá? Então, Jesus está contando que existe um cara rico, depois conta que existia um mendigo na porta do cara rico, que naquelas épocas, inclusive hoje, seria impossível. Né? Você não vai ver lá o Bill Gates na sua mansão com um mendigo na porta, né, da sua casa. Não. Tá? E aqui ele vai construindo a ideia para desconstruir depois. Diz ali, 21, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Mostra então a situação daquele homem mendigo, além de ser pobre, mendigo, passar fome, iria comer das migalhas que caíam do rico, ele ainda tinha o quê? Ele ainda tinha lepra. Porque nos tempos bíblicos, qualquer tipo de doença de pele era chamada de lepra. Então nós temos os leprosos que iam para vários leprosos. Mas ao mesmo tempo temos aquele comandante no Velho Testamento, né, que foi até Eliseu, na qual ele queria ser curado da sua lepra, mas ele ainda estava comandando a sua tropa. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a sua doença de pele não era tão grave quanto era dos outros leprosos que chegavam a perder as pontas dos dedos. Tá? Mas por quê? Nos tempos bíblicos, qualquer coceira, qualquer doença de pele era chamado de lepra. Continuando ali, 22. Aconteceu então, né, morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Vocês perceberam aqui a diferença? O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que Jesus está querendo dizer o quê? Cristo está dizendo o seguinte, que quando você morre, os anjos são seres espirituais, não são seres carnais. Eles não têm essência carnal, eles têm essência espiritual. Isso aqui, a essência é madeira, o chão, a essência é pedra, e nós somos essência carne. Os anjos não têm essência, os anjos são essência espiritual. Se os anjos pegam então o mendigo e levam para Abraão, que está no céu, então está querendo dizer o quê? Que o mendigo e Abraão também são de essência espiritual. Jesus está dando crédito à alma que sai do corpo e vai para o céu. Estão percebendo a construção para depois vir a desconstrução?
Estão percebendo? É por isso que Jesus não era compreendido, porque ele construía para desconstruir. Depois nós vemos o seguinte aqui, que o rico morreu e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, o mendigo morre, sai um ser espiritual e é levado pelos anjos até outro ser espiritual. É o que está sendo construído aqui. O rico morre, não vai para lugar nenhum de forma espiritual, mas vai de forma espiritual para o inferno. Mas o inferno e o céu são tão próximos que dá para ver. Agora digo para vocês, da onde que Jesus tirou essa ideia para construir e depois desconstruir? Existia uma crendice entre o povo judeu daquela época, já desde os tempos do Egito, que era um sistema de compensação contrária. Compensação contrária. Por isso que eles eram chamados, eles não eram monoteístas, eles eram monolatristas. Aqui mostra que os judeus não eram monolatristas. E tinham ainda muita influência da religião egípcia e da religião também dos gregos, esqueci agora, mas a influência grega, tá? Fugiu a palavra agora, mas vai vir, a influência grega, tá? E essa influência egípcia e a influência grega era tão forte entre os judeus que eles não conseguiam ser monoteístas. Helenística. Ainda bem que temos um professor de história dentro da igreja, né? A influência helenística, né? Essa influência era tão grande, tanto que nos tempos de Jesus já foi encontrado que a cerca de mais ou menos uns 200 quilômetros de distância, 4 quilômetros de distância da sinagoga judaica em Jerusalém, tinha um outro templo de um Deus pagão, tá? Por 200 anos. 200 anos a 4 quilômetros do santuário da sinagoga, tinha uma outra santuário de um Deus pagão e ninguém viu por 200 anos, né? É claro que eles sabiam, e muitos dos judeus participavam daquele culto, aquele Deus pagão por 200 anos, ali a 4 quilômetros. Tá? Então, era a compensação. A compensação, por exemplo, se nesta terra, durante a minha vida, eu fui mendigo, no momento da minha morte, eu vou para um local aonde eu vou ter paz, bastante comida e bastante vida boa. Por quê? Porque pela compensação, que eu tive uma vida ruim na terra, eu vou para um lugar bom. Mas, se eu tive uma vida boa, vestido de linho, comendo bem, me regalando todos os dias pela manhã, quando eu morro pela compensação, eu vou para um local ruim. Tá? Agora, ao mesmo tempo, nessa crendice, tinha uma outra lenda de que sempre alguém que teve uma vida ruim nessa terra e foi para algum lugar por compensação contrária, ele poderia voltar ao mundo dos vivos para informar e evangelizar os vivos sobre aquilo que ele viu lá, tanto no inferno quanto no céu. Isso é o que os judeus criam, que era a vida pós-morte para eles. Tá? Lembra que quando Jesus está caminhando em cima da água, os discípulos olham e gritam: fantasma! Ora, se fosse um cristão, ia dizer o quê? É um fantasma. Você crê em fantasma? Né? Então, a influência egípcia e helenística era muito forte. E Jesus precisava construir para desconstruir depois. Tá? Continuando ali, então. 24, né? 23. No inferno, então, estando em tormentos, 24, né? Tá. Então, clamando, disse o rico: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo para que me refresque a língua, porque estou em tormentos nesta chama. Vocês perceberam aqui? O céu e o inferno são tão próximos, mas tão próximos, que se Lázaro colocar o dedo na água, ele consegue alcançar a boca do outro que está no inferno para refrescar a língua com uma gota de água. Tá? Isso, mais uma vez, demonstra aqui o sentido da compensação contrária. Aquele que estava lá na porta do rico, passando fome, sede, miséria, cheio de chagas, e os cachorros lambendo as feridas, agora ele estava num lugar bom, onde ele tinha água fresca e boa comida, e boa bebida e tudo. E junto com Abraão, que Abraão era um
pai para os judeus. Tá? Agora, o outro, pela compensação em vida, tinha tudo de bom, se vestia de linho fino, se regalava toda pela manhã, agora ele estava lá pedindo uma gota de água para se refrescar. Tá? E ele continua. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igual entre os males. Perceberam aqui? Agora vem a compensação contrária. Agora, porém, aqui, ele está consolado, e tu em tormentos. Perceberam? Lembra quando ele estava lá? Pois agora ele está aqui sendo consolado. Lembra que tu recebeu tudo em vida? Agora tu está em tormento. É como se não tivesse dizendo para ele assim: não posso fazer nada, é a justiça. Essa é a justiça. 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Aqui ele está dizendo o seguinte: que existe um abismo, mas um abismo tão estreito que é possível esticar o braço e um tocar o outro. Continuando. Então replicou: pai Abraão, né? Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Perceberam aqui? Aquele cara lá que eu falei lá atrás, aquele que voltava para falar aos outros, sempre tinha um que teve uma vida ruim, foi ao paraíso, ou ao contrário, que agora tem a oportunidade de poder voltar e contar aos outros. Pergunta a você que está assistindo também: como é a doutrina espírita nos dias de hoje? Não tem sempre uma pessoa que teve uma vida correta na terra e vai direto para o céu, ou que teve uma vida incorreta e vai direto para o inferno? Não tem? Não. Tem um intermediário, né? Tem também um intermediário, né? Mas aí não é na doutrina espírita, né? Aí é tratado, isso, é. E tem outros, tem, por exemplo, a terra das lamentações, tem a dos amores, aquele, por exemplo, a pessoa que morreu de amor, morreu por amor, morreu de amor. Ele tem um local exclusivo para ele, as pessoas que morreram de amor. Eu acho que o filme Nosso Lar, que é um filme espírita, ele retrata bem. Retrata bem os três lugares. Isso. O céu, o inferno e um meio ali, né? Isso. Eu lembro o nome que ele dá, mas a igreja católica chama de purgatório. Purgatório, Isso, né? E ele foi tratado. Mas aqui, por exemplo, nessa crendice aqui do povo judeu, tinha sempre um que poderia escolher voltar para contar aos outros como é que é, para que ele pudesse, então, diz: olha, se você for muito rico aqui nessa terra, feito de tudo, na sua morte, pela compensação, você vai para um lugar ruim. Tá? Então, se você está ruim aqui, seja feliz, porque quando morrer, está para um lugar bom. É praticamente como um consolo da pobreza, né? Você é pobre, miserável, está passando dificuldade, seja feliz, porque quando você morrer, você vai direto para o céu. Então, quer dizer que ser rico é pecado? Ter boas posses, ter uma vida boa, trabalhar para ter uma vida confortável, então é fundamentação de perdição. Claro que não. Mas na linha espírita dos dias de hoje, nós vemos o seguinte: que a pessoa que morre, ele pode voltar de forma invisível, ver os seus familiares e ainda conversar com os seus familiares e contar como é que é o lado de lá. Vocês perceberam de onde saiu isso? Saiu isso da crendice helenística. Tem muita influência helenística. Continuando aqui, 28. Então, por que ele quer então? Por que ele quer aqui? Por que o rico pede que Abraão mande Lázaro até a casa dele, a casa dos pais? Por quê? Porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então, eu tenho 5 irmãos que são ricos como eu era. São ricos como eu era. Eu quero que eles deem aos pobres lá, tornem-se pobres para que não venham parar aqui. Vai lá e conta para eles. Respondeu então Abraão: eles têm o que? Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Aqui no verso 29, Jesus começa a desconstrução. Vocês perceberam aqui que começa a desconstrução? Pai Abraão, pede para o Lázaro, ele voltar lá, pede para o Lázaro reencarnar, voltar lá na minha casa dos meus pais, falar com os meus 5 irmãos que são ricos como eu era, para que eles deixem de ser ricos, para que não possam vir aqui de novo. Conta para eles. Jesus começa a desconstruir. Como? Não. Eu não vou mandar Lázaro lá. Eles já têm o quê? Moisés e os profetas. O que era Moisés e os profetas? O Velho Testamento.
eles têm a Bíblia. Eu não preciso mandar ninguém do mundo dos mortos contar para eles. Eles têm a Bíblia. Que leiam a Bíblia, ouçam as minhas palavras, mudem a sua vida de acordo com as minhas palavras e não vão para esse lugar de tormento. Ninguém vai voltar dos mortos contar para eles, porque eles têm a Bíblia. Por isso que é chamado de que Moisés e os profetas. Porque Moisés, os primeiros 5 livros, o Pentateuco, né? E os outros livros, Moisés e os profetas. Porque aqui nessa época do rico e do mendigo, nessa parábola, ainda não existia o Novo Testamento, né? Continua ali então a desconstrução. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Não, pai Abraão, Bíblia, eles têm Bíblia em casa, pai Abraão. Você tem Bíblia em casa, nós temos Bíblia em casa. Mas você não lê, ninguém lê, ninguém estuda. As pessoas preferem ouvir dos outros, assistir grandes pregações, assistir grandes testemunhos, assistir os outros falando, mas ninguém quer ler por si. As pessoas preferem alguém do lado de cá falando o seu ponto de vista e acreditar em mim. Não acredite em mim, você. Não acredite em mim, vocês também. Não precisam acreditar em nada que eu estou dizendo aqui. Nem quero que acreditem em mim. Quero que leiam depois e tirem suas próprias conclusões. Eles têm Moisés e os profetas. Eles que leiam e se preparem para não ir para esse lugar. Não vou mandar ninguém lá. Não, pai Abraão, não. Eles têm já lei os profetas. Eles têm lá na sua estante livros, bíblias de todo tipo. Mas eles não leem. Mas se alguém dentre os mortos aparecer no pé da cama, puxar no lençol, se um parente que morreu voltar e contar para eles como é o lado de lá e que eles têm que mudar a sua vida, aí sim, pai Abraão, eles vão dar mais atenção. Eles vão dar mais atenção a uma alma penada no pé da cama do que uma Bíblia que está lá na estante. Continuando. 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, quer dizer, porque se não lê a Bíblia, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Perceberam? Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se eles leem a Bíblia e não aceitam, se eles leem e não mudam a sua vida, tá? Mesmo, não adianta mandar o Lázaro lá, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos, na frente deles, não vão aceitar. E é uma verdade. E é uma verdade. Não adianta. As pessoas têm uma Bíblia em casa. Uma Bíblia em casa. Mesmo que ressuscite alguém na frente, e o ressuscitado, que acabou de ser ressuscitado, fale a verdade, mesmo assim não vão modificar a sua vida. Por quê? Porque não querem modificar a sua vida. Então não adianta. O que Jesus está dizendo? Não adianta vocês terem essa crendice de vocês, que o rico quando morre vai para o inferno, e o pobre quando morre vai para o céu. Aí o rico vai ser compensado com tormento porque teve uma vida boa, e o pobre vai ser compensado com vida boa porque teve tormento. Aí um dos pobres que foi para o paraíso volta para contar para os outros pobres, e eles continuam pobres porque sendo pobres vão ir para o paraíso. E aí um outro lá que era rico foi para o tormento, volta para o tormento para contar para os outros ricos que eles têm que se deixar ser ricos para poder não ir para o tormento. É loucura. Jesus está dizendo para vocês ali, para eles: vocês têm uma crendice louca, não é assim que funciona. Se você quer ir para o paraíso, você não precisa de uma crendice popular ou de uma vã filosofia. Você precisa do quê? De Moisés e dos profetas, mais nada. Mas os judeus preferiam o quê? Crendices, filosofias, pensamentos, mas não queriam saber de ler Moisés e os profetas. Nós temos o mesmo problema nos nossos dias. E não é só os de fora que nunca vieram à igreja, nossos próprios irmãos adventistas, que têm suas estantes lotadas de livros, não leem. Têm oportunidades, ganham livros de graça e não leem. E não só irmãos adventistas, de outras nações, até aqueles que são nossos amigos, têm seus livros em casa e também não leem. E não precisa ser só livro de Bíblia, bons livros de filosofia, bons livros de história. Professor de história que sabe, existem tantos e tantos bons livros fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Tantas e tantas pessoas corretas, dignas, honestas que existem nesse mundo e nunca leram uma Bíblia. Por quê? Porque leram bons livros. Mas nem isso as pessoas querem. As pessoas preferem o quê? A preguiça.
E o povo judeu estava perecendo por falta de conhecimento, por causa do quê? De preguiça. E nós na igreja hoje também perecemos por causa do quê? Por causa de preguiça. Nós ficamos gordos, doentes, cheios de doenças, cheios de problemas, passamos por dificuldades financeiras, passamos por dificuldades espirituais, caímos em tentação, caímos em depressão, caímos em ansiedade, destruímos nossa família, destruímos nossa vida por causa do quê? Por causa de preguiça. Jesus construiu e depois desconstruiu. Essa era a tática de todo rabino. E até hoje os rabinos judeus fazem isso. Por isso que todo rabino judeu responde uma pergunta fazendo outra. É sempre assim. Então ele continua aqui. Nós temos aqui, você pode ir para Deuteronômio 30:15 para a gente poder finalizar. Deuteronômio 30:15. Vamos ver aqui. Deuteronômio 30:15 fala sobre destino e predestinação. Você é destinado ou predestinado? Nós fomos destinados ou predestinados para estarmos aqui nesse lugar, a esse horário, nesse momento? Nós somos destinados ou predestinados? Todos nós, todo ser humano nessa terra, todo cristão e não cristão, todo ser humano que nasce neste planeta, ele é predestinado a uma coisa só. Ele é predestinado a escolher. Você é predestinado a fazer uma escolha, porque olha o texto que diz aqui. 30:15. Vê que propõe quando? Hoje. A vida e o bem, a morte e o mal. Quando é que é a proposta? É hoje. Se a proposta é hoje, então eu preciso fazer uma escolha. Qual é a escolha? Bem e mal. Vida e morte, bem e mal. Não existe terceira opção. Só existem duas opções. Quem inventou a terceira opção foi o diabo. Porque quando eu coloco uma terceira via em duas, eu estou relativizando a escolha. Se eu coloco, olha, existe, você pode escolher vida, morte ou o meio termo. Vida ou morte, você vai viver ou vai morrer. Ou você pode morrer, mas voltar a viver uma vida espiritual em outro plano. Foi o diabo que inventou isso. Bem ou mal, você pode ser bom ou pode ser ruim, mas ao mesmo tempo você pode ser meio termo, né? O diabo sempre inventa a terceira via. Toda escolha que precisa de uma terceira opção, ela foi colocada por Satanás. Pode ter certeza. Continuando ali, se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames a Deus, o Senhor teu Deus, e andes dos teus caminhos, e guardes os mandamentos, e os seus estatutos, o seu juízo. Então viverás. Então quer dizer o quê? Condicional. A proposta é condicional. Quer viver? Guarde os mandamentos. Quer ir para o céu depois da morte? Quer ir para o céu depois da morte? Guarde os mandamentos. Ora, vamos deixar bem claro aqui antes que saia algum comentário lá embaixo, né? Um comentário que diga que a pessoa morre e vai para o céu. Não. Você morre, descansa no Senhor de forma inconsciente, e quando Jesus voltar, você será ressuscitado e receberá o seu galardão. Isso pode levar uma semana, um mês, 2 meses, anos ou mais de 1000 anos, não importa. Você pode ficar 10.000 anos sepultado no sepulcro, mas quando acordar na mão de Jesus, é como se tivesse passado 2 segundos. Tá? Continuando ali, porém, 17. Se teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido, te inclinar para os deuses servirem, então quando? Hoje. Te declaro que certamente perecerás. Tá? Você tem 2 escolhas. Condicional. Se você guardar os meus mandamentos, vou te levar para o céu. Se você quiser viver a tua vida louca, como quiser viver a tua vida louca, não tem problema, é a sua escolha. Vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Aí ele continua o seguinte: tá, mas Senhor, depois, se acaso eu escolher errado, Jesus voltar, eu posso colocar a culpa em alguém? Eu posso dizer que eu me perdi por culpa dos meus pais, por culpa da igreja, por culpa dos irmãos? Eu posso dizer que eu me perdi por culpa de Jesus? Até porque a teologia existe ali os pentecostais, né? Vem aí, sempre na cabeça aqui, né? Mas a helenística, a teologia presbiteriana, tem a... Esse agora não. Mas ela relativiza
ela relativiza a salvação, colocando a predestinação como condição de salvação. Calvinista, e sempre salvando nós aqui o nosso professor de história, né? A teologia calvinista, ela coloca lá a salvação como relativa. Isso é mais uma teologia totalmente satânica. E eu estou dizendo para você aí que a teologia calvinista é satânica. E eu desafio qualquer um a colocar aqui embaixo nos comentários alguma coisa que diga o contrário. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vai, escolha a vida, para que vivas tu e tua descendência. Então, aqui diz que, se você se perder, ninguém é culpado, você é culpado. Por quê? Porque eu tomo hoje o céu e a terra como testemunha contra ti. E eu te propus hoje a vida ou a morte, o bem e o mal. Mas você escolheu, e agora colha os frutos da sua escolha. Não vai colocar culpa em ninguém depois. Cada um é responsável por si. Eu sou responsável da minha salvação, minha esposa é responsável da salvação dela. Agora, eu sou responsável da minha salvação, mas as minhas atitudes como líder de igreja ou como cristão podem influenciar a perdição de outros. E este sangue vai recair sobre as minhas mãos. Então todos nós cristãos, todos que querem fazer a vontade de Cristo, trabalhem por sua salvação e não seja pedra de tropeço para os outros. Assim como Gandhi falava, né? Não sou cristão por causa dos cristãos. Por isso, não vai adiantar nada quando Jesus chegar na frente dele e vai dizer: por que você não está salvo? Se não tiver. Eu não sou o Senhor, eu não me salvei pelos cristãos. Você fez a sua escolha. Ele escolheu. Mas não sou eu aqui que vou dizer se Gandhi está salvo ou perdido. Só quem sabe isso é o Espírito Santo e é Jesus. E eu não sou Deus. É Cristo que sabe. Esperamos chegar no céu e encontrar Gandhi, que teve a sua história e também teve a sua participação dos povos miseráveis da Índia, a qual tanto precisavam, e muitos cristãos, católicos e outros mais não deram a mínima. Mas Gandhi, mesmo não sendo um evangélico nem um cristão, e nem sabendo da pessoa de Jesus, de forma mais enfática, ele trabalhava e ajudava os pobres miseráveis. E nós possamos aqui também, temos um pouquinho, que seja, do exemplo de Gandhi, Madre Teresa e outros mais, para colocarmos em nossas igrejas e nossas vidas também esse exemplo. Amém? Nós possamos trazer isso para nós aqui, você também está assistindo, possa aproveitar sobre esse assunto. Como eu disse, é um texto que constrói e destrói. Vamos então curvar nossa fronte, nesse instante, e vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, agradecemos, Senhor, por tuas bênçãos, por tua confessão. Agradecemos, Senhor, também pela chuva que cai lá fora, a qual são grandes bênçãos que regam a terra e produzem alimentos. E que nós tenhamos, Senhor, as tuas misericórdias neste lugar. Possamos aprender cada vez mais de Ti, sabemos mais, Senhor, a construir e desconstruir as vaidades e as crendices em nossa vida. Para entendermos, Senhor, que o caminho para alcançarmos a salvação é a obediência e a leitura de Moisés, os profetas e os evangelhos. Em tudo, Senhor, te agradecemos.